Eu sou Marcelo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a relação entre melhoria de processo, ciência de dados e uso da IA, né? Então, acho que essa é uma dúvida bem recorrente, né? Em todo lugar que você vai, as pessoas perguntam se é isso mesmo, se a gente acredita no potencial da IA, e a resposta é que sim. Há um potencial muito grande, ao meu ver, a ser explorado no perfil horizontal quanto no vertical. No horizontal, são as capacidades de processamento, o uso e espalhamento dessa tecnologia no dia a dia das pessoas, através de processadores novos de computadores, de celulares, para usar, né, e permitir que as pessoas usem a IA com mais frequência. A capacidade de processamento também cloud, a oferta, né, de foundation models, que são esses grandes modelos, como o GPT, oferecendo uma infinidade de informações relevantes que podem ser utilizados. Então eu acredito muito. Do ponto de vista vertical, são até aplicações que usam esses foundation models, usam essas informações para extrair dali informações para executar uma tarefa específica, seja uma manufatura, uma melhoria de processo, né, administrativo, mas geralmente essa tarefa está relacionada a ganho de eficiência e até criação de valor adicionado a um processo já existente. Então eu acredito muito nisso. Okay? E como que eu uso e quanto que eu uso, né? Geralmente eu uso ele com a perspectiva de que a IA é um mapa e não um território. Qual que é a diferença aí? O mapa e o território ele tem muita similaridade. O mapa ele nos ajuda a chegar em um determinado lugar, mas ele não é o lugar. O lugar ele é mais dinâmico. Então, o dia a dia, seja numa fábrica, seja na rua, ele é muito dinâmico, ele muda o tempo todo. E isso não acontece dentro de um modelo, né? O modelo ele tem um tempo para fazer isso, né? Então, eu conhecer o território ele é importante. A partir do momento que eu conheço o território, eu consigo, através do mapa, me localizar com maior velocidade. E, ao mesmo tempo, não acreditar que o mapa é a realidade, e sim é algo que me faz chegar até ali. Parece meio complexo isso, mas é como se eu dissesse o seguinte: imagina que no mapa pode ter uma rua que amanhã já não existe mais, ou que ainda não tem a rua no mapa, mas hoje já abriu uma rua aqui, ó. Então isso acontece de forma muito dinâmica, né? Isso no mercado, em todo lugar. Outro exemplo, imagina que a situação onde eu acreditasse que o Sol gira em torno da Terra e viesse alguém e me dissesse o contrário. Olha, não, hoje a gente descobriu que é a Terra que gira em torno do Sol, porque historicamente a gente acreditava, né, que era o Sol que girava em torno da Terra. Então o modelo está correto. Não, necessariamente. Através de um estudo científico foi comprovado que isso aconteceu, né? Quem descobriu isso foi Galileu, então que redescobriu isso, né? Que a Terra realmente girava em torno do Sol. Tá? Então parece que eu extrapolei bastante isso aqui só para mostrar a diferença entre uma coisa e outra. E por que isso é importante? Porque como a gente trabalha com ciência, a gente está na fronteira da descoberta. Então, alguma coisa, um relato que tem dentro de um artigo ontem, ele pode ser uma coisa totalmente diferente hoje, né? Então, a realidade, como ela está acontecendo no momento, ela pode ser bem diferente daquilo que está no histórico. E a IA, geralmente, ela usa de histórico, mesmo que seja de uma semana, um mês, um ano para trás, ela utiliza isso. Mas ela é muito útil, né? Então, eu vou mostrar aqui. Imagina que eu vou fazer um miles per gallon, HP mais HP aqui, HP, data empty cars. Aqui. Só que vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma complexidade aqui, não, facilidade. Então aqui eu já retornei o resultado arrumado aqui para mim, ok? Só que eu preciso colocar isso aqui, mas eu preciso explicar isso aqui, né? Eu gastaria muito tempo explicando, escrevendo tudo isso. Então eu consigo usar uma ferramenta de, esqueci de, aqui. Então tá aqui, ó. Eu pedi para ele explicar o cálculo, como faz isso em R. Então ele explicou aqui para mim, né? Então eu consigo usar esses dados aqui para inserir dentro de um artigo ou um documento técnico que eu estou fazendo, né? Me poupando tempo valioso, né? Nesse ponto de vista. Agora vamos pegar outro modelo aqui, o Perplexity, né? Então eu tenho aqui, ó,
uma pergunta. Qual é um caso típico do uso de ciência de dados dentro do processo de Additive Manufacturing? Né? Additive Manufacturing é como se fosse uma impressão 3D de metal. Né? Pode ser plástico também, mas geralmente é metal que eu estou estudando aqui. Então eu quero saber como que eu uso, né? Em qual situação ciência de dados é importante ali, porque eu vou fazer um curso de Additive Manufacturing, eu quero saber, como eu trabalho com análise de dados, eu quero saber como que eu me atento lá à área de análise de dados ali dentro. Então ele retorna aqui para mim. E já com pontos interessantes aqui, ó, que é a referência bibliográfica, que é o que a gente chama de Reg Application. Então ele já me retorna informações relevantes a respeito de uma... Isso aqui é bem importante, principalmente na área de pesquisa. Não é? Aqui ó, eu pedi, give me the equation of reinforcement learning algorithm. Então ele já retorna aqui para mim a equação do Reinforcement Learning e aqui os detalhes da equação. E aqui a referência bibliográfica. Stanford, Toward Data Science, Wikipedia. É bem interessante. Outra forma é o seguinte, imagina que eu estou fazendo aqui um modelo, né, em R ou estou fazendo em Python, né, que talvez é uma linguagem que eu não domino tanto quanto R. E eu sinto dificuldade, eu posso perguntar para o GPT ou qualquer outro tipo de IA que eu utilize, Llama 3 ou Gemini, olha, eu preciso criar uma grade de hiperparâmetros utilizando esses dois hiperparâmetros, o neighborhood e o min-disk, que são dois hiperparâmetros dentro de um modelo não supervisionado chamado UMAP, que é, né, para ficar mais fácil de entender, seria o primo do PCA, que a gente já falou bastante em análise de componentes principais. Então eu estou utilizando o UMAP e eu quero fazer uma grade de hiperparâmetros nesses dois argumentos, nesses dois hiperparâmetros, neighborhood e o min-disk. Ele vai retornar para mim. Só que, voltando no tema de mapa e não território, para eu fazer esse tipo de pergunta para o GPT, eu preciso entender o que é o UMAP, o que é a redução de dimensão, o que são hiperparâmetros do neighborhood e o min-disk e qual é a relação desses hiperparâmetros, por que eu peguei esses dois aí? Porque eles influenciam mais, né? Aí se eu pegar aqui, vamos pegar UMAP. Aqui, vou pegar assim. Então se eu pego aqui, ó, vai ter o hiperparâmetro neighborhood e aqui o min-disk. Ele explica aqui certinho como que funciona, aqui a gente vai ter outro tipo de hiperparâmetro, né? Mas talvez ele não é tão influente assim. Então, para eu entender, né, e fazer uma pergunta para o GPT, que pode ser muito útil, primeiro eu preciso saber do que se trata e como que funciona. Né? Então, não necessariamente eu vou lá, aleatoriamente, vou fazer uma pergunta e ele já vai responder. Okay? Então, isso é importante. Outra situação que eu acho que é bem importante da gente entender, quando a gente trabalha na fronteira ali de conhecimento, pesquisa, em algumas situações, na construção de um código, por exemplo, é muito importante. Mas na análise, talvez ele não seja tão relevante. E aí a gente precisa saber diferenciar. Então, se eu pegar um pacote daqui, ó. Tidyverse, Janitor. Aqui vamos pegar não vou pegar label, não. Então vou fazer direto aqui, para não demorar muito. Então vou pegar data. Então vamos pegar tidy Tuesday datasets. Ok. Então deixa eu mostrar o que eu estou fazendo. Então eu estou entrando aqui em tidy Tuesday dataset e aí eu vou pegar aqui 2020. Então Ctrl crop, global crop yield, que vai ser essa data aqui, ó. Tá, eu vou entrar aqui só para mostrar. Então aqui a gente vai ter um dado de crop yield e aqui, então a gente vai ter o crop yield, aqui a gente vai ter a área arável, né, de cultivo, aqui a gente vai ter o fertilizante, que é a quantidade de cereal por toneladas de cereal por hectare versus a quantidade de nitrogênio, aqui a quantidade de terra usada, aqui os tratores, né, então a quantidade de trator por rendimento cereal por hectare, e assim por diante. Então, vou pegar só esse primeiro aqui, ó, que é o crop yield, Tuesday data. Vou fazer igual tá lá. E aí, vamos pegar o tidy Tuesday data R e vamos dd load. Ok. Acho que é que tava lá. Então, aqui ele já está fazendo o download dos. Só que eu vou pegar um só, data yield. E aqui eu vou Tuesday data. Aqui crop yields. E aqui eu já vou fazer o clean names direto.
Então aqui ele já vai retornar aqui a entidade, que no caso seria o país, e aqui as toneladas por hectare de cada cultura dessa aqui durante os anos aqui. Então vamos supor que eu vou fazer a análise e digo o seguinte, ó, eu falo já, retorna para mim o rendimento por hectare durante esses anos aqui. Obviamente que o GPT ele vai fazer para você. Só que quando eu venho aqui, linear Miss var summary, a gente tem a surpresa, né? Porque a gente vê que boa parte dos dados aqui eles estão ausentes. Então isso aqui a gente precisa considerar. Tu entende que o território é isso aqui. Geralmente os dados chegam pra gente, não é... Se a gente pega o de trator, por exemplo, vocês vão pegar ali, você vai ver que 80% dos dados é ausente. Então nem todos os países eu consigo fazer uma análise. Eu vi códigos, por exemplo, de fazendo inputs em dados com 80% de dados faltantes, né? A gente não faz isso em uma situação de trabalho, porque se você tem muitos dados faltantes, 80% do dado faltante, eu vou fazer inputs nos dados, a probabilidade de erro é muito alta, né? Então tem que ter certo cuidado até, né? Obviamente que para estudar é interessante, né? Mas a gente não pode fazer isso quando a gente for fazer um trabalho, realmente um trabalho sério, né? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer um filtro por, vamos pegar por país. Ok. Vamos ver como é que ele está. Caçava ainda tem. Vou pegar um país que produz também. Indonésia. Ainda tem bastante dado faltante. Vamos pegar. Quando eu tenho essa situação aqui, então vamos pegar. Eu já noto que eu tenho um número de colunas muito grandes aqui. Então se eu for plotar isso num gráfico, ou se eu for fazer ele vai sair muito truncado, né? Então eu vou ter que fazer um ajuste aqui. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um pivot longer e eu vou pegar as colunas que eu quero. Então as colunas que eu quero, data yield, então vai ser essa aqui. Até essa aqui. Aí eu vou colocar names to colocar type, values to yield por hectare. Ok. Só que aqui, vamos fazer executar aqui para mostrar. Ele já fez, né? Só que ele ainda tem uns nomes muito grandes aqui, ó. E os nomes aqui estão repetidos. Então eu preciso fazer uma alteração aqui. Então eu posso, se fosse na frente, eu tenho uma função aqui chamado names prefix. Só que aqui eu vou colocar names pattern. Então eu vou colocar aqui, ó, tudo que termina com tons per hectare. Opa. Ok. Então aqui eu já vi que ele já tirou. Então aqui ele tem wheat, rice, maize, soybeans. Maize aqui no caso é milho, mas geralmente a gente fala corn, né? Mas maize também, ok? Aí eu posso vir aqui value, drop NA. Posso colocar como true. Ele vai tirar. Aí, beleza. Aí se eu pegar aqui de novo, linear miss var summary, ele vai retornar que não tem nenhum valor faltante, obviamente, que eu já tirei ali no drop NA. Posso colocar year aqui no yield hectare. Aqui no colocar color by entity jump point. Aqui eu vou ter que colocar facet wrap by type, que é o tipo de cultura. Vou fazer o seguinte.
country. Acho que agora melhorou. Então aqui eu já tenho a comparação entre Brasil e Indonésia, né? Então, no caso de banana, aqui na Indonésia passou muito o Brasil. Aqui a gente vê aqui o restante, barley, beans, cassava. Aqui ó, no milho está empatado. Aqui no caso arroz a gente está indo, soja, né, também, wheat também, ok? Então agora eu consigo fazer uma análise. Eu consigo fazer isso aqui solicitando para IA? Consigo. Só que entendo que primeiro a gente precisa saber as nuances, primeiro a gente precisa saber os detalhes e saber a investigação que a gente vai fazer ali dentro, porque senão a conclusão que a gente pode tirar na extração de dados, ela pode ser, eu não vou dizer, às vezes é enganosa, né? Eu vou extrair um dado, mas eu não sei necessariamente o que está contido ali dentro, a quantidade de ENEI, são situações que podem trazer mais confusão, né, que é aquilo que a gente fala, né, às vezes mais vale não ter um mapa do que ter um mapa errado, né. Mas basicamente é isso, eu uso com muita frequência outra coisa também, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um gráfico, né. Então eu consigo solicitar, né, pedir para a IA ajudar no layout do gráfico, por exemplo, para facilitar o entendimento das pessoas, né? Porque talvez a gente caia naquele que eu falei que é a maldição do conhecimento. Porque eu entendo um gráfico de cascata, então eu vou fazer um gráfico de cascata e mostrar para todo mundo, que todo mundo vai entender, e às vezes não é assim, né? A gente já precisa facilitar. Então a IA ajuda a gente também nesse aspecto. Eu acredito que em breve o que a gente está vendo hoje do ponto de vista de melhoria desses sistemas, eles vão chegar na indústria, né, com muita força, e isso vai ser realmente transformador para melhoria dos processos e ao mesmo tempo geração de valor adicionado e acesso das pessoas a uma quantidade de bens muito maior do que a gente tem hoje. Então acho que é isso que eu queria falar, eu espero ter ajudado, um grande abraço e até o próximo vídeo.